Eu gosto muito do exemplo do bambu chinês. Você que é internauta, eu lhe aconselho, quando você chegar em casa hoje, você digitar bambu chinês no Google e provavelmente você não vai conseguir dormir, só de escutar a história do bambu chinês. O bambu chinês, ele é assim, ó. Você planta ele, no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro ano ele não dá nada, no quarto ano ele não dá nada, no quinto ano ele cresce 12 metros acima do solo. De repente, 12 metros acima do solo. Aí você fala, mas que coisa interessante. É, interessante. Mas se você for mais perceptivo, você vai ver que se você olhar abaixo da superfície da terra, é uma raiz ali que começa a crescer. No segundo ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No terceiro ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No quarto ano não deu nada, mas a raiz aumentou. E no quinto ano existe uma raiz forte e grande o suficiente para manter 12 metros acima do solo. Isso é uma coisa que nós temos que ensinar para os nossos jovens, os nossos alunos de graduação. Que o que distingue o profissional do amador é persistência e paciência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Roma não foi construída em um dia. O jovem tem uma ansiedade muito grande para que as coisas aconteçam. E aí você mostra para eles o exemplo do bambu chinês. O bambu esperou pacientemente por 5 anos para ter o sucesso que ele tem e se colocar 12 metros acima do solo. Eu acho que isso é muito importante para professores que estão nos assistindo, ensinar para o jovem que está sendo formado, que está em formação na faculdade, que paciência e persistência são duas características que distinguem o profissional do amador. Então, as coisas acontecem na vida quando nós combinamos a motivação com a estratégia, com a oportunidade. E a oportunidade na nossa vida, ela aparece de duas formas. Ou você corre atrás dela, ou ela vem fantasiada de problema e chega até você. Então, se você gosta de resolver problema, por trás de cada problema existe uma oportunidade. Em 1975, eu era dono de um hospital em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Era uma sexta-feira, o telefone tocou de um hotel e eles me disseram que lá tinha um hóspede que não falava português direito, que estava com dor no peito e suando frio. Se eu podia ir lá como cardiologista. Eu disse que eu estava saindo para um final de semana longo, que chamasse outro. E ele disse, ó, eu já chamei 2 médicos e eles falaram a mesma coisa. Eu falei, tá bom, estou indo. Cheguei lá, eu encontrei um sujeito polonês, que falava praticamente nada de português. E na época eu falava muito pouco de inglês. Eu levei ele para o hospital, fiz um eletrocardiograma, ele estava infartando. Levei ele para o hospital, no caminho para o hospital, ele me pergunta assim, você conhece meu filho? Eu falei, quem é seu filho? O meu filho é o chefe de cardiologia de Harvard. O nome dele é Peter Marocco. Eu falei, eu não conheço o seu filho pessoalmente, mas eu conheço os livros dele, os trabalhos, e eu estudo pelos trabalhos do seu filho. 48 horas depois, o filho dele saiu de Boston, Massachusetts, e veio para Teófilo Otoni ajudar a cuidar do pai. E por incrível que pareça, ele era casado com uma brasileira, de Americana, São Paulo, e falava português. E nós fizemos amizade, e eu vou encurtar a história, e eu terminei em Harvard. Não pelo mérito, mas pela oportunidade que a vida me deu. Naquele dia, quando eu fui chamado, ninguém falou para mim que eu ia atender o filho, o pai, do chefe de cardiologia de Harvard, que depois ele viria ao Brasil e que eu acabaria sendo convidado para ir para lá. Não. Eu fiquei sabendo que eu ia atender alguém e que eu não poderia, naquele final de semana, ir para Alcobaça, na Bahia, que eu estava programado. Olha que interessante, a oportunidade, ela vem fantasiada de problemas. Por trás do problema, existe a oportunidade esperando. Isso tem que ser ensinado para os jovens. A aprender a gostar de problemas. Porque os problemas são os nossos melhores amigos.
Eles que nos fazem crescer.